Olá, duelistas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Farol Obscuro. Aqui novamente sou eu, seu administrador Mark. Eu lancei um vídeo mostrando algumas reprises do meu Guerreiro Imã 2.0 daqui no canal, que nesse momento a thumb deve estar aparecendo aí na tela. Se você não assistiu, vai estar aqui o cardzinho para você clicar. Esse vídeo deu umas visualizações, uns likes bem bacanas, então é lógico que a gente vai lucrar em cima disso. Esse deck de Guerreiro Imã, eu coloquei algumas cartas nele e nem são tantas cartas assim, eu apenas coloquei um deck adicional muito mais forte. E ele tem uma mecânica um pouquinho mais diferente dependendo da aba que você vai chegar. E essas cartas que eu coloquei, elas vão possibilitar muitas coisas no seu deck. Tipo, são cartas soltas, então alguma delas vocês não vão ter. Eu dei uma olhada na lista de deck, fui pegando cada carta que cada deck tinha e fui incrementando no Tô muito orgulhoso desse deck. Esse deck me fez pegar um DLV 17 muito facilmente. Esse deck poderia muito mais fácil pegar um DLV 25. Mas chega de enrolação, só deixa aí o seu like, se inscreva no canal, comenta aí a parte que você mais gostou e comenta de que dormitório você veio, se você veio do nosso grupo no WhatsApp. Então, vamos para a explicação. Estamos aqui com o deck na tela, Atração Magnética 2.0. Vocês podem ver as cartas aqui que eu adicionei. Também coloquei um deck adicional muito mais forte. Como vocês podem ver, eu adicionei 3 síncronos que vão ser feitos por esse regulador, o rotador psíquico, que daqui a pouco eu vou explicar o efeito. Primeiramente, eu vou explicar aqui o efeito da carta que na maioria das vezes vem na minha mão e faz eu praticamente começar o duelo da melhor maneira possível. O Beta. O efeito dele é o seguinte: se esse card for invocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar um monstro guerreiro imã de nível 4 ou menos do seu deck. Eu uso sempre o efeito do Beta para pegar o Alpha, que daqui a pouco a gente vai ler o efeito dele, mas ele não pode pegar outro Beta do deck. Pode usar esse efeito do Beta, o guerreiro temporal uma vez por turno. Durante o turno do seu oponente, você pode oferecer esse card como tributo, invoque por invocação especial um monstro tipo guerreiro imã de nível 4 do deck. E é um efeito rápido, ou seja, você vai poder ativar em qualquer hora. E esse guerreiro imã que a gente vai invocar é o Delta, que também é uma carta que vai ajudar a gente pra cá. O efeito dele é o seguinte: se esse card for invocado por invocação normal ou especial, você pode enviar um monstro guerreiro imã de nível 4 ou menos do seu deck para o cemitério. Essa carta, ela pode ajudar bastante, porque o Berserkion, ele precisa de 3 matérias no cemitério, ou na mão, ou no campo. Então isso vai te ajudar a ter matérias para invocar o Berserk. Se esse card for enviado para o cemitério, você pode banir 3 monstros guerreiro imã de nível 4 ou menos do cemitério. Invoque por invocação especial um Valkyrie guerreiro imã do seu deck, ignorando suas condições de invocação. Mas você não vai usar esse efeito porque a gente não vai usar o Valkyrie nesse deck. E outra coisa que você vai poder combar: se você tiver o Delta no campo, você pode enviar alguma carta dessa, como o Alpha do Guerreiro Imã, que eu vou explicar aqui o efeito dela agora. Se esse card for invocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar um monstro Guerreiro Imã de nível 8 do seu deck à sua mão. Ou seja, você vai invocar, oh meu Deus, você vai trazer o Berserkion na sua mão do seu oponente, invoque um monstro Guerreiro Imã de nível 4 do seu deck ao cemitério. É um efeito rápido. Todos esses Guerreiro Imã temporal, tanto o Gama, o Beta e o Alpha, eles têm esse efeito de se tributar para invocar o Delta. Como a gente viu, o Alpha ele traz o Berserkion, que é o chefão da nossa caixa. Na maioria das vezes você vai usar ele para vencer o duelo, e ele tem 3.000 de ataque e tem o mesmo ponto de ataque para um dragão branco, que vai te ajudar pra caramba. Tudo ele é o seguinte: não pode ser invocado por invocação normal baixado. Primeiro deve ser invocado por invocação especial da sua mão, ao banir um Alpha, Guerreiro Imã, Beta, Gama do seu cemitério, mão ou com face para cima na zona de monstro. Você pode banir um Guerreiro Imã de nível 4 ou menos do seu cemitério, depois escolher um card que seu oponente controla e destrua. Ou seja, se você tiver um Delta, um Gama, um Alpha ou um Beta no cemitério, você bane e destrói uma carta do oponente. E isso é um efeito que você pode usar quantas vezes você quiser, dependendo de quantos bichos você tem no cemitério, claro. Se esse card for destruído em batalha, ou se esse card em posse do seu dono for destruído por um efeito de card do oponente, você pode escolher um de cada das matérias, que é o Alpha, Beta e Gama, invoque por invocação especial. Ou seja, destruiu, se ele estiver sozinho no campo, você invoca os 3. E isso já deixa você invocar o Berserkion no próximo turno, cara. Aqui a gente vai estar usando só 2 cópias do Berserkion, porque eu acho que 3 fica um pouquinho pesado. E como esse deck tá tendo muito mais chefão, também não vai precisar de 3 cópias do Berserkion. Por exemplo, outro chefão que a gente vai ter aqui é o próprio Dragão de Blocos. Não só pra esse deck, vale muito a pena você ter pelo menos 2 dele na conta. O efeito dele é o seguinte: não pode ser invocado por invocação normal, deve ser invocado por invocação especial. Vale 3 bichos de terra da sua mão do cemitério. Monstro rocha que você controla não pode ser destruído, exceto em batalha. Ou seja, se o cara te der uma fratura num bicho terra seu, ele não é destruído.
porque o dragão de blocos protege. Monstro terra não, corrigindo, monstro rocha, eu confundi. Se este card for enviado do campo para o cemitério, você pode adicionar 3 monstros rocha do seu deck, cuja soma de níveis é igual a 8. Você pode usar esse efeito de dragão de blocos uma vez por turno. Olha pra você ver, cara. Ele é destruído e você pode trazer o gama, o alfa e o beta, cara. Só de brincadeira. Então eu aconselho você botar só um nesse deck. Essa carta aqui, ela, sinceramente, eu não gosto muito, que é o gama. Esse gordinho aqui. Se esse card for invocado por uma invocação normal, especial, você pode invocar um monstro guerreiro imã de nível 4 ou menos na sua mão, exceto o gama, guerreiro imã temporal. Aí você pode usar esse efeito de gama uma vez por temporal, uma vez por turno. Falei tudo embolado, mas vocês entenderam. E aí eu não vou ler o resto do efeito, porque ele tem aquele mesmo efeito de tributar em trazer um delta. Mas falando do delta, tem uma carta muito especial que pode combar diretamente com o delta, que é a magia de campo, que é extremamente necessário você ter 3 cópias dela no seu deck. Campo de junção de imãs. Se você controlar um monstro tipo terra de nível 4 ou menos, você pode escolher um monstro guerreiro imã de nível 4 ou menos no seu cemitério e invoque por invocação especial. Isso é um ponto forte. Se você tiver esse campo, você pode invocar o delta, enviar um alfa pro cemitério, ativar o efeito do vocal alfa e trazer o Berserkion pra sua mão. Vocês entenderam? Mas voltando aqui com o efeito, você só vai poder ativar o efeito de campo de junção de imãs uma vez por turno. Uma vez por turno, no final da etapa de dano, quando um monstro rocha terra que você controla batalhou com o monstro, mas o monstro não foi destruído em batalha, você pode devolver o monstro pra mão. Por exemplo, você bate com delta num bicho muito forte. O seu delta vai pro cemitério, é claro, mas o bicho do cara continua ali. Com esse campo ele não continua, ele vai pra mão e te deixa vulnerável a um ataque pra frente. Esse efeito é maravilhoso. Às vezes a gente nem acha que ele é um efeito tão poderoso, mas quando você menos precisa, ele te ajuda. Outras cartas aqui genéricas que eu coloquei foi pra destruir cartas armadilhas viradas pra baixo, porque não tá dando pra duelar na ranqueada ou na KC sem esse tipo de carta. Que cada turno o cara seta 3 cartas viradas pra baixo, é 3 Karma Cut por turno. Tô usando aqui o Fecho Noturno, você escolhe uma magia armadilha baixada, o cara, você destrói a armadilha, o cara não pode ativar. O Ciclone das Galáxias, ele é muito bom. Quando eu tava duelando contra o Buster Blade ontem, ele me ajudou bastante, pois eu consegui destruir a cirurgia de DNA, porque ele também, no cemitério, ele destrói uma carta armadilha ou magia virada pra cima. São cartas genéricas, eu não vou ficar lendo aqui o efeito delas. Também tem um Canadia, você seta um monstro do seu oponente virado pra baixo, e depois se o seu oponente ou você ativa uma carta armadilha, ele volta como um bicho bem fraquinho de 1200 e 0 de defesa. Agora uma carta que ela é extremamente boa para você colocar nesse deck. Escolha um dos seus monstros máquina ou rocha que estiver banido no seu cemitério, que você possa ser invocado por invocação normal baixado. Invoque por invocação especial. Se alguém destruir o seu Berserkion ou banir, dá um Karma Cut, você pode trazer ele ou do banimento ou do cemitério. Tipo, sem as matérias, sem nada, você só traz. Outra carta aqui que eu não botava fé, que podiam funcionar, é o imã de conversão. Escolha 3 monstros guerreiro imã de nível 4 ou menos no seu cemitério, adicione-os à sua mão. Durante o turno de qualquer duelista, exceto no turno que esse card foi enviado para o cemitério, você pode banir esse card do seu cemitério. Escolha um monstro guerreiro imã de nível 4 ou menos banido e invoca por invocação especial. O efeito dessa carta é o seguinte: ativa ela, traz 1 ou 2 ou 3 guerreiro imã do seu cemitério à sua mão. Isso já é bom. Ele pode colocar um alfa na sua mão e fazer você trazer um Berserk no cemitério, exceto no turno que você ativou. Se você, por exemplo, ativou o efeito do Berserk ou invocou o Berserk, você pode banir essa carta e trazer um bicho guerreiro imã. Por último do deck principal, mas nunca menos importante, o Rotador Psíquico. Eu deixei ele por último, porque daqui a pouco eu também vou falar do deck adicional. Se você controlar um monstro de nível 3 que não seja o Rotador Psíquico, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão em posição de defesa. Você pode invocar o Rotador Psíquico por invocação especial uma vez por turno por essa forma. Se este card for enviado para o cemitério com matéria síncro, você pode escolher um monstro no campo com ataque menor que o monstro síncro que você usou. E este card com matéria destrua. Você pode ativar o efeito do rotador uma vez por turno. Mas então, Rotador Psíquico, acho que vocês já entenderam o efeito. Agora vamos falar do principal, que esse deck me fez ganhar várias e várias vezes, que é o deck adicional. A gente tem aqui o Guerreiro Poderoso, que é um síncro que eu achei que deram num evento. Se este card destruir um monstro oponente em batalha, cause o dano igual a metade do ataque destruído. Se você destrói um monstro de 1200, você corta no meio, o seu oponente perde 600 pontos de vida. Ele te dá um burnzinho. Próxima carta aqui é o Brionac, que alguns de vocês já devem conhecer. Você pode descartar qualquer número de cartas da sua mão para o cemitério. Escolha o mesmo número de cartas que seu oponente controla. Pode ser monstro, magia ou armadilha. Devolva tudo para a mão. Você só pode usar o efeito Brionac uma vez por turno. Mano, é muito bom. Você descarta, por exemplo,
um beta. E você já pode voltar para a mão qualquer carta do seu oponente. A próxima carta é o Samurai Destruidor, que na próxima reprise que vocês vão ver o quanto que ele me ajudou num duelo contra a Pequena Maga Negra. O efeito dele é o seguinte: se esse card batalhar com o seu oponente não pode ativar cards de ou efeitos no final da etapa de dano. Além disso, esse monstro do oponente tem seus efeitos negados. Apenas durante a fase de batalha, se esse card com face para cima sobre o seu controle do dono deixar o campo, escolha um monstro do oponente. Você pode escolher um monstro máquina do seu cemitério, invoca por invocação especial. Então ele é o seguinte: você bate num bicho, o seu oponente não pode ativar nenhum efeito no turno. A próxima carta aqui é o Exceed, o Pegasus Celeste. Ele exige 2 monstros de nível 4. Uma vez por turno você pode desassociar uma matéria Exceed, escolha um monstro, face pra cima, o seu oponente destrua. Se seu oponente não quiser que ele destrua, o seu oponente pode pagar 1000 pontos de vida e o efeito desse card é negado. Muito bom, o seu oponente pode perder 1000 pontos de vida de graça ou ele perde um monstro. A próxima carta aqui é o Utopia, você já deve conhecer. Se um monstro do seu oponente atacar algum monstro seu, ele vai lá, desassocia uma matéria Exceed e aí o ataque quer dizer negado. Próxima carta aqui é um Exceed que você sempre vai querer fazer, que é o número 70, Pecado Malevolente. Ele é 2 monstros de nível 4. Uma vez por turno você pode desassociar uma matéria Exceed desse card, depois escolher um monstro que o oponente controla, bana-o até a próxima fase de apoio. Então, o monstro seu oponente Vapo foi pro banimento, Creu acabou, só volta no próximo turno. Então esse efeito da aranha vai te ajudar bastante para atacar um cara diretamente. Você bane um bicho do cara, consegue atacar diretamente, na maioria das vezes acabar com o duelo ali. Temos aqui também o Alucard, é 2 monstros de nível 3, que a gente vai usar aqui o Alpha, o Beta e o Gama. Um monstro que seu oponente controla. Não podem escolher monstros Fantartil com face para cima, mas aí como a gente não tá usando aqui deck de Fantartil, a gente vai ignorar esse efeito. Pode desassociar uma matéria Exceed desse card, depois escolher um card baixado do seu oponente controla e destrua-o. Você pode usar esse efeito do Alucard uma vez por turno. A habilidade aqui que a gente tá usando é o Laço que Une, porque como a gente tá tendo também muito dragão branco na ranqueada, e o nosso chefão mais forte tem 3000 de ataque, ele tem o mesmo ataque do que um dragão branco, você tem 100 de ataque a mais no mínimo, já é maravilhoso, porque dá pra você vencer muita coisa. Então, eu acho que é só isso mesmo que eu queria mostrar do deck. Então vamos pra reprise. Essa reprise que eu gravei, exatamente agora mesmo, nesse instante. Como vocês podem ver, um duelo contra a Pequena Maga Negra, foi um duelo bacana, eu curti. E você vê a importância do Synchro nesse deck. Vocês vão ver. Tava aqui com o meu tapete duelo aqui do Utopia, bonitão. Só pra me gabar, é claro. Então vamos pro duelo. Invoquei o Gama, não deixei nenhum... Não ativei nada. Ela invocou a Pequena Maga Baga, fez lá o efeito da Pequena Maga Negra. Aí eu fiz o tributo, invoquei o Delta, joguei o Beta no cemitério. Beta não, é Beta. Ativei o Ciclone, ele ativou lá o Cálice Proibido, pra mim não tinha problema nenhum. Ativei outro Delta, eu não ia invocar a aranha porque eu ia dar alvo nesse bicho aqui, ele ia ativar a mesma coisa. Ativei o campo de junção de imã, invoquei um Synchro, dei o rotado psíquico, destruí a Pequena Maga dela, fiz o Alpha, trouxe o Berserk no cemitério, eu tava com as 6 matérias, bani tudo, trouxe o Berserk, ataquei com o Samurai Destruidor porque se ele não podia atacar não ativar efeitos. Eu finalizei com o Berserkion e terminei o duelo. Galera, nesse vídeo eu só vou mostrar uma reprise, porque se você quiser ver mais reprise desse deck, entra no vídeo que eu fiz sobre o Guerreiro Imã, porque eu não vou te dar reprise aqui de graça não, meu filho, você tem que trabalhar também. Então você já sabe, né, deixa o like aí, se inscreva no canal pra dar uma força pra gente, comenta aí a parte que você mais gostou do vídeo e de qual dormitório você é. Mas então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e bons duelos.